Oi, tudo bem? Pessoal do curso de Introdução aos Sistemas Operacionais. Vamos agora iniciar uma selfie-aula da unidade 3. A unidade 3 aí, que trata das threads e da comunicação entre processos. Espero que vocês já tenham aí lido o material, feito os exercícios que estão propostos no Moodle. Então o objetivo dessa aula é fazer uma breve revisão, um breve review aí dos assuntos tratados nesta unidade. Então vou tentar para vocês aí, em alguns minutos, fazer uma revisão aí para proporcionar a vocês o melhor aproveitamento dessa unidade, tá ok? Então, nessa unidade, o primeiro assunto tratado são as threads, né? Então, a thread a gente pode definir como um fluxo de execução. Então, todo processo tem pelo menos uma thread, né? Tem pelo menos um fluxo de execução. Então, os programas que vocês desenvolvem aí nas disciplinas de linguagem de programação, principalmente linguagem de programação 1, são programas que dão origem a processos monothread, ou seja, você tem a execução de uma tarefa por vez. Uma linha de código é executada por vez. Isso é o que a gente denomina de processo monothread. Obviamente que a implementação de processos multithread, ou seja, processos com múltiplos fluxos de execução, onde você orienta o seu código para que ele tenha a possibilidade de executar tarefas simultaneamente, ou seja, threads ao mesmo tempo, que ele tenha vários fluxos de execução, propiciam um melhor desempenho. Então a gente quer programar em multithread para ter um melhor desempenho. Se tarefas ocorrem ao mesmo tempo, eu posso de repente utilizar uma thread para instanciar um banco de dados, outra para realizar um cálculo complexo, outro para fazer a leitura de um dispositivo de ES, a leitura de um conteúdo aí digitado pelo usuário, a leitura de uma variável, e tudo isso pode acontecer simultaneamente e com isso o meu processo ganhar desempenho. As threads são realidade já em programas como jogos, navegadores, editores de texto, programas de engenharia para cálculo, né? Qualquer processo, qualquer programa que demanda alto desempenho é inconcebível o não desenvolvimento dele orientado a multithread, ok? Então tem que programar em multithread para ter um bom desempenho. Além disso, com o advento das arquiteturas de multiprocessador, ou seja, processadores com vários núcleos, para que o seu processo se utilize da capacidade desse núcleo de ter vários núcleos disponíveis para processamento, você tem que programar em multithread, né? E dessa forma você vai poder utilizar aí os vários núcleos, ter realmente linhas do seu código sendo executadas simultaneamente por esses vários núcleos de processamento existente. Aqui a gente tem uma figura que ilustra um processo, né? A gente tem que pensar essa circunferência aí como sendo um processo. Então o processo ele também pode ter várias threads. Esse processo que tem várias threads a gente define como processo multithread. Cada thread tem o seu contexto de hardware, ou seja, cada thread pode instanciar o seu hardware que pode ser diferente uma da outra, né? Enquanto uma thread instancia um recurso de áudio, outra pode instanciar um recurso de som, a outra thread pode instanciar aí um recurso de processamento, né? A CPU, por exemplo. E as threads, nesse caso, herdam o espaço de endereçamento do processo que as criou. Então, o processo pai, que cria as threads, ele tem aí passado para as threads todos os seus arquivos, suas variáveis, seu código, né? Eles são herdados pela thread, ok? Então, essa é a lógica das threads aí. Essa figura tenta ilustrar isso, né? Um processo, como a gente viu, ele tem uma pilha, ele tem registradores, ele tem código, ele tem variáveis, pode eventualmente instanciar arquivos, e num processo de única thread é óbvio que esse fluxo de execução vai ter disponível estes recursos. Num ambiente multithread, cada thread tem sua própria pilha e tem os seus próprios registradores, né? Na verdade, o que as threads acabam compartilhando é o código, as variáveis e os arquivos, ok? Tranquilo? Então existem várias vantagens no uso de threads, né? Uma vantagem que ele explicita aqui é a possibilidade de minimizar a alocação de recursos. É muito mais barato computacionalmente criar uma thread do que criar um processo, pois quando uma thread é criada, ela certamente é criada por um processo. E esse processo já está alocado na memória RAM, já tem recursos disponíveis para ele. Então a thread herda esses recursos.
Então, eu minimizo o recurso criando threads ao invés de criar processos, certo? Outra vantagem das threads relativa a desempenho é a questão de distanciamento de dispositivo de ES. Como a gente viu no capítulo anterior, quando um processo instancia um dispositivo de ES, ele fica em estado de espera, ele fica bloqueado até a tarefa de ES ser completada. Quando você trabalha com multithread, você pode ter uma thread instanciando um recurso de ES desse processo, esta thread fica bloqueada, fica aguardando a finalização da tarefa de ES, enquanto outra thread pode executar uma outra tarefa, né? Desta forma, o processo não fica totalmente bloqueado. Outra vantagem também da programação multithread é a questão de escalonamento de processos. Como a gente viu no item anterior, na unidade 2, nós temos um critério que é o critério do menor processo executa primeiro. Então, uma thread ela é um processo leve. Normalmente, a thread é um processo menor do que o processo que a criou. O sistema operacional ele trata a thread e o processo como a mesma coisa. Como a thread é um processo menor, ela tem mais chance de ser executada, ok? Isso a gente observa nessa figura, né? Você tem um programa principal, certo? O programa principal ele tem uma thread, essa thread tem um program counter, um contador de programa, tem uma pilha, tem o seu próprio contexto de hardware, e aí você tem duas subrotinas. Normalmente você vai querer que as threads executem tarefas menores, tarefas isoladas, certo? Então, por exemplo, eu poderia ter uma subrotina 1 que é executada pela thread 2, que tem o seu próprio contexto de hardware, e uma thread 3 que executa a subrotina 2. Então, dessa forma, você teria 3 threads em execução, executando tarefas simultaneamente e tarefas diferentes, né? Executando concorrentemente tarefas diferentes, ok? Então, o código, por exemplo, executado pela thread 3, que seria uma subrotina, seria obviamente menor do que o processo como um todo, do que o programa todo, né? Então, a thread seria encarada pelo escalonador como um processo menor, tendo assim mais chance de ser executada, ok? As threads podem ser de 4 modos. A thread modo usuário, que é a thread que é criada por nós aí na linguagem de programação, utilizando a biblioteca da linguagem. Então, essas threads são de responsabilidade nossa. O programador deve criá-las, deve mantê-las, sincronizá-las, escaloná-las. E temos as threads de kernel, que são transparentes para o programador. Essas threads são criadas pelo SO e gerenciadas pelo sistema operacional, né? Não é de nossa preocupação. Temos o modo híbrido, que é a combinação das duas. Na verdade, o modo híbrido são as threads de usuário chamando threads de kernel, que é uma coisa que acontece o tempo todo. E as threads de escalonamento, que são as threads responsáveis aí por executar os algoritmos de escalonamento que a gente discutiu no item anterior, tá certo? Então, agora que a gente resumiu aí o assunto das threads, vamos resumir rapidamente aí o assunto de comunicação entre processos, né? Então, o que eu estou falando, vou falar sobre comunicação entre processos, é válido também para comunicação entre threads, tá ok? Então você pode ter processos independentes, que é mais raro, né? Processos que têm sua execução não dependente uns com os outros, e podemos ter os processos cooperados. Um ambiente de sistemas distribuídos, aplicações aí para execução em rede, é muito comum ter processos ou threads que compartilham recursos de hardware ou que trocam dados via rede. E esses processos cooperados estão sujeitos a problemas que vocês aí devem ter já apreciado aí durante a leitura do material. Um desses problemas, e o mais importante deles, é a condição de corrida, né? Ou concorrência. A situação de corrida acontece quando 2 ou mais processos acessam dados compartilhados de forma simultânea e o resultado final varia de acordo com a ordem de execução. Ou seja, seria como você executar um código e cada vez que você executa, o resultado final é diferente. Então temos uma inconsistência nesse código que caracteriza uma condição de corrida. Aqui temos um exemplo de condição de corrida que ilustra bem a situação de condição de corrida. Vamos imaginar o seguinte, que você tem um inteiro aqui, né, um dado que representa o inteiro, que vale 7. Né? E temos 2 processos que remotamente
instanciam esse inteiro, o processo A e o processo B. O processo A incrementa o valor do inteiro, como se fosse um crédito aí, né? E o processo B decrementa o inteiro, como se fosse um débito, tá ok? Então, se a gente imaginar no momento 1, essas bolinhas amarelas, elas sinalizam a cronologia dos eventos. No momento 1, o processo A lê o inteiro 7. Se o processo B chegar alguns segundinhos depois, alguns milissegundos depois, ele vai ler o inteiro e o inteiro vai valer 7 para ele também, né? E aí teremos os dados replicados. O inteiro estará replicado lá no processo A, estará manipulando ele no tempo 3, incrementando 7 mais 1, 8. E no tempo 4, o processo B decrementará o inteiro 7 menos 1, 6. Não é isso? Então, no tempo 5, o processo A ele atualizará o inteiro para 8, tá certo? O inteiro passará a valer 8. O inteiro passará a valer 8. E no tempo 6, o inteiro passará a valer 6. Ou seja, se o processo A executar primeiro, o final desse contador, desse inteiro, valerá 6. Se o processo B executar primeiro, olha o que acontece, né? Voltando tudo para o começo. O inteiro vale 7, o B lê 7 no tempo 1. No tempo 2, o processo A lê 7 também. No tempo 3, o B incrementa 7 menos 1. No tempo 4, o A incrementa 7 mais 1. No tempo 5, o processo B atualiza o inteiro para 6. E no tempo 6, o processo A atualizaria o inteiro para 8. Ou seja, se o processo B executar primeiro, o resultado final do inteiro é 8. A gente pode pensar isso aqui fazendo uma analogia com uma conta bancária, né? Você tem 7 mil reais na sua conta. Se o processo A entrar primeiro, ou seja, o crédito e depois o débito, o resultado final foi 6 mil. Se o processo B executar primeiro, ou seja, o débito primeiro e depois o crédito, seu resultado final foi 8 mil. Então você percebe o quê? Que o dado está corrompido, né? Tem uma inconsistência aí. Então a condição de corrida leva a uma situação de inconsistência. Então temos dois processos instanciando o mesmo dado simultaneamente e o resultado final do dado aí varia, né? Varia. Então temos aqui a situação de corrida, que pode realmente aí prejudicar a regra de negócio de sistemas aí, por exemplo, sistemas web, né? Onde é bem característico aí a questão de corrida, né? Sistemas de venda de passagem aérea, sistemas de e-commerce, né? Estão sujeitos à condição de corrida. Como é que eu poderia resolver a condição de corrida? A gente poderia resolver a condição de corrida de maneira geral, fazendo a sincronização dos processos. Ou seja, deixando que apenas um processo por vez acesse o recurso compartilhado, né? Esse recurso compartilhado a gente denomina de região crítica, né? Região crítica do código é aquela região que não pode ser executada simultaneamente, senão vai dar inconsistência. Então, esse inteiro 7 ele não pode ser instanciado simultaneamente, senão nós teremos condição de corrida. Então, o correto seria que o processo A acessasse o recurso primeiro, o processo chegar primeiro acessa o recurso primeiro. Então, por exemplo, o processo A, ele incrementaria o inteiro 7 para 8, atualizaria o inteiro para 8, e aí o inteiro estaria atualizado e liberado para acesso por outro processo. Então, enquanto o processo A está atualizando o inteiro, o processo B não poderia acessá-lo, só após a atualização do processo A. Com o inteiro atualizado para 8, aí sim o processo B poderia instanciar o recurso, e ele leria 8. Ele decrementaria 8 menos 1, 7, e atualizaria o resultado final para 7. Mesma coisa valeria se o B acessasse primeiro. Ele decrementaria para 6, atualizaria, aí sim o processo A poderia instanciar o recurso e incrementar o 6 para 7, que seria o resultado final. Ou seja, aí estaria consistente, né? Se A ou B executar primeiro, o resultado final é sempre 7. É isso que acontece, por exemplo, num banco de dados, né? No SQL, por exemplo, ele não permite que duas threads ou processos alterem o registro de uma tabela de forma simultânea. Se isso acontecesse, o dado ia ficar corrompido. Então, quando um processo instancia o recurso, o segundo processo espera o primeiro acabar, né? Finalizar a modificação do registro da tabela, ok? Então, dessa forma que a gente resolve a condição de corrida, fazendo o que a gente chama de exclusão mútua, né? Garantindo exclusividade no acesso ao recurso. Então, quando
a gente quer resolver a concorrência, a gente garante exclusividade no acesso à região crítica, tá ok? Então espero que eu tenha sido claro aí, tenha conseguido rapidamente aí elucidar o conceito de concorrência, né? E outro conceito que é tão importante quanto aí em relação a sistemas operacionais, a problemas com processos cooperados, né? Processos que compartilham dados, é a deadlock, né? Então, a deadlock é quando um conjunto de processos é bloqueado numa espera infinita, é quando o processo fica numa espera infinita, ok? E aí temos aí caracterizado o problema de deadlock. Então, sempre que eu trato a condição de corrida, como que eu trato a condição de corrida? Fazendo com que o sistema tenha exclusão mútua, né? Que eu tenha exclusividade no acesso ao recurso. Se tem exclusividade no acesso ao recurso, quando um processo detém um recurso, o outro que necessita do mesmo recurso fica em espera. Esta espera, se for infinita, poderá gerar deadlock, né? Então, em todo sistema que eu trato a condição de corrida, eu estou sujeito à situação de deadlock. Aqui temos um grafo que ilustra a situação de deadlock, né? Onde eu tenho processos que estão numa espera infinita, uma espera que não tem fim. Então, o processo 1 solicita o recurso 1, o recurso 1 está em posse do processo 2. Então, o processo 1 fica em espera. Ele não pode ter o recurso 1, porque o recurso 1 está em posse do processo 2. O processo 2 solicita o recurso 3, e o recurso 3 está em posse do processo 3, ou seja, o P2 também fica em espera. O P3 solicita o recurso 2, só que as duas instâncias do recurso 2 estão ocupadas, uma pelo processo 1 e a outra pelo processo 2, ou seja, o processo P3 cai em espera também. Então o processo 1, o processo 2 e o processo 3 estão em espera, uma espera que não acaba. Por quê? A espera do processo 3 depende da finalização de P1 e P2. P1 e P2 não acabam porque demandam de mais recursos para poder finalizar, ok? A espera de P2 depende de P3, P3 depende do recurso 3, e ele só terá o recurso 3 com a liberação de P3, mas P3 não acaba, então ele não libera. P1 depende da liberação de R1, que está em posse de P2. Então, P1 não acaba enquanto P1 não consegue obter o recurso enquanto P2 não acaba. E P2 não acaba porque depende do recurso 3, ok? Então, os processos estão numa espera infinita, né? Essa situação de deadlock também é muito comum aí em bancos de dados, tá ok? Então, espero que eu tenha conseguido aí elucidar aí o conceito de deadlock também, né? Então, eu procurei resumir o conceito de threads, de concorrência entre processos e de deadlock, de forma que você consiga aí ter um bom aproveitamento e tirar as dúvidas lá no fórum, né? Acesse o fórum nesta última semana aí da unidade 3, para que a gente possa tirar as dúvidas desse assunto, né? É claro que a selfie-aula, a proposta dela é que seja bem resumida e que você tenha um aprofundamento maior aí no orientador de estudos, tá ok? Então até a próxima, pessoal, nos vemos aí na selfie-aula da unidade número 4 e nos vemos também no fórum para tirar as dúvidas aí, tá ok? Obrigado, até mais.